Boa noite, boa noite. 8 horas em ponto, estamos aqui para mais uma live. Na semana passada nós não tivemos live, mas nessa, como prometido, iremos dar sequência. Sequência é o que, Felipe? Nós estamos seguindo uma sequência, sempre debatendo algum tema. Já falamos de minerais brutos, já falamos de materiais lapidados, já falamos da ourivesaria, da aproveitamento do conhecimento das gemas na ourivesaria, né? Já falamos do mercado internacional de gemas e joias, que foi até o tema da nossa live passada, da semana retrasada, porque a semana passada não teve. E essa semana nós vamos estar falando sobre lapidação. O Daniel já entrou. Antes de eu chamar ele, boa noite a todos. Como que está a imagem? Como que está o áudio? Todo mundo consegue me ouvir e ver bem? Deixa eu ver ele aqui. Já vou chamar ele. E hoje a gente vai estar falando sobre lapidação com o Daniel. Já está online. Deixa eu só ajeitar minha câmera. Agora sim, fica um pouquinho cortado, mas tá ok. Enquanto o Daniel ajeita aí, gente, vão confirmando. O meu áudio tá bom, o áudio do Daniel tá bom, nossas imagens estão legais, estão boas, todo mundo consegue nos ver bem. A Mariana falou que tá tranquilo. E aí, Daniel, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Obrigado aí por ter me convidado. Tranquilo. Todo mundo que está acompanhando e está entrando e que vai ver o replay depois da live também, obrigado por estar aí acompanhando. Gente, depois da live, caso fique alguma dúvida, a nossa live tem duração de 1 hora. Vocês podem entrar em contato comigo, com o Daniel, né, Daniel? A gente vai ter o maior prazer de atender a todos. Aí, só passando para todos aqui, que ainda não acompanhou a live aqui no canal, ela sempre funcionou dessa forma. E, por enquanto, eu acho que até onde der certo, vai continuar funcionando dessa forma. Eu, normalmente, no meio da semana, abro uma caixinha de pergunta. Nessa caixinha, as pessoas vão deixando perguntas importantes, perguntas que têm dúvidas sobre a temática, e eu anoto essas perguntas. Para que eu anoto isso e para que eu faço isso? Para quando a gente começar a nossa live, a gente ter uma organização. Então, a gente começa fazendo essas perguntas e ao decorrer da live, vocês também podem ir fazendo suas perguntas que a gente vai debatendo e gerando conhecimento através delas. Então, Daniel, se apresente aí a todos. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Eu sou Daniel Fernandes, eu sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou geólogo, sou formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. E depois da graduação, eu iniciei nesse mundo da lapidação das pedras. Eu vi que o mercado aqui em Cuiabá não tinha ninguém, estava bem escasso nesse ramo. E aproveitei e vi o nicho, né, e comecei a estudar sobre e cada vez mais me aprofundar nesse mundo. Aí eu fui para Minas Gerais, fiz os cursos lá, formação a lapidarte, para poder aprender a lapidar. E tem alguns anos já que eu tenho trabalhado com isso, lapidando, formando, cortando as pedras. Eu ia até te fazer essa pergunta sobre curso. Você chegou a fazer curso então, né? Cheguei a fazer. Fiz 2 cursos lá na lapidarte, o básico e o avançado lá com eles. Caramba, legal. Eu conheço o Sérgio, ele é super gente boa. Então vamos lá. Todo dia quase ele sempre dá um auxílio. Ele é muito tranquilo, é uma pessoa bem tranquila de conversar. Então, tem uma pergunta que eu faço sempre aqui, a todo mundo na live que é convidado. É a primeira pergunta que eu sempre faço a todos. Como que o seu conhecimento, você é geólogo, como que o seu conhecimento auxilia no seu trabalho como lapidário? Bom, na geologia a gente estuda muito sobre a gênese, né? Quando você pega um mineral, você tem que olhar para ele e entender qual foi o processo que gerou esse mineral, essa pedra que vai estar na sua mão, que você vai estar trabalhando. Então, na geologia a gente estudou muito essa parte da gênese, as estruturas metamórficas, como que isso é refletido no mineral. Essas diferentes estruturas ensinam a gente como você cortar o mineral, a hora de lapidar, os diferentes ângulos de refração,
onde a gente consegue saber Uhum. diferente como a luz também vai estar ali correndo dentro do mineral, como que qual que vai ser a melhor forma de você ter o melhor aproveitamento da pedra, né? Através desse conhecimento da gênese, do estudo dos minerais, As propriedades também auxiliam bastante, né? Ter conhecimento disso. propriedades químicas, físicas. Então, vamos fazer as perguntas aqui. A primeira pergunta que deixaram lá é se existe algum tipo específico de lapidação para cada gema, ou todas as gemas podem ser lapidadas de todas as formas. Bom, existe essa lapidação artística e informal, onde realmente qualquer um pode pegar e quiser dar a forma que quiser nesse mineral, vai estar ali agregando beleza, vai estar criando tua arte. Isso não é errado, Uhum, mas hoje, né, nesse mercado, principalmente o mercado da joalheria, da alta joalheria, o mercado internacional, a gente estuda também como que a luz ela refrata dentro desse cristal da melhor maneira. Então, quando a gente entende como a química do cristal, o arranjo cristalino ele é formado, você entende também como essa luz vai estar correndo dentro desse cristal e como tirar a maior beleza dele por causa disso. Então, assim, tem toda uma parte, essa parte de como a gente estuda a luz dentro do cristal e como você faz a uhum. lapidação profissional e isso é implicado na gema, isso agrega muito mais beleza. Então, por isso que a gente começa a exigir também esses padrões, certas regras na hora de lapidar, que fica muito mais bonito na prática, sabe? Do que tá essa coisa meio livre, assim, vou fazer uma forma aqui, uma forma lá. Não, assim também não É, sai. Mas na hora que você põe a coisa assim na prática, na ciência, você entendendo ângulos de refração, índice de refração, como essa luz, né, corre no cristal, é muito bonito, né, fica. Aí, se não que você vê a coisa certa, fica muito legal. sim, essa parte ainda falando do tipo de lapidação específica, pelo menos até onde eu sei, essa parte de materiais opacos, por exemplo, normalmente são cabochão, certo? Pode ficar no chão, sim. Mas tem pedras como escura, como um ônix, como algumas turmalinas mesmo mais escuras, que se você fizer um facetamento nela, principalmente no sol, né, dependendo da... aí que tá, fala assim, depende do olhar do lapidador e qual que é o propósito dele dentro dessa pedra. Uhum, Então, assim, depende se você vai fazer com um anel de ouro, com uma alta joalheria, você pega às vezes uma ônix negra, aquela escura, e faz um facetamento nela, e põe uma joia de luxo, ela vai ficar muito mais elegante facetada, você vai agregar muito mais valor. Às vezes você pode pôr um anel de prata, um anel mais em conta, que você vai fazer, às vezes, várias pedras em série, e fazer só aquela lisinha também, o cabochão normal, que isso uhum. também não perde Então, valor. Mas quando você tem faceta meio, até mesmo uma pedra opaca, ela fica mais cara, né? É tem mais meio que tempo essa que parte você... tão, tem meio que essa parte tão meio que artística, né? De que você tem que ter essa visão também, além da técnica, né? A gente não. Quando você vai lapidar, vai de lapidador para lapidador. Tem essa lapidação que você vai fazer para a indústria, que era produção, não importa muita beleza, qualidade. Vamos produzir em série, você lapida 10, 20 gemas num dia, faz isso meio corrido. Mas também tem essa lapidação assim, igual a gente faz aqui, que usa catraca. Então, assim, você vai começar a facetar, você vai descendo bem devagarzinho, ela começa a pegar no disco, é mais lento o processo. Você vê mesmo a janela sendo feita, a faceta. E depois você vai fazer esse polimento. Então tem todo esse jogo do lapidário para lapidário. Então, como o nosso propósito aqui é transformar a joia final, fazer a pedra e fazer a joia, eu dou esse tempo. Mas quem quer viver só do mineral, quer vender só mineral, assim, tipo lapidar e vender o mineral, às vezes tem que pegar essa prática de conseguir velocidade, conseguir estar equilibrando essas duas vezes, a velocidade com a perfeição da pedra. E Sim, tudo é normalmente prática, aí né? você. Aí só fazendo uma outra pergunta. Em relação a materiais para polimento, porque a gente sabe que tem a parte, as etapas, né? Se você puder até falar das etapas e depois você responder essa pergunta sobre os materiais para polimento, Uhum, quais pode são pegar os aqui, por tipos e para exemplo, que serve. sim, por exemplo, vou pegar aqui esse aqui eu ganhei agora uma especularita, mineral de grupos da Espanha. Então, que ela é bruta, né? Primeira etapa, você vai pegar esse mineral e eu acho que todo mundo deve colocar ele no sol, que você vai ver as diferentes estruturas que vai ter dentro dele. Então, a partir disso, você vai ver, bom, aqui dentro sai uma gota, sai uma quadrada, você vai ver qual que é a melhor forma que você vai conseguir encaixar aqui dentro para tirar a maior pedra com a melhor clareza, sem imperfeições, sem essa parte, sem imperfeições. E aí, depois disso, Uhum, você vai para a máquina de corte. Você vai serrar esse mineral. Então, essa serra tem que tomar muito cuidado, uma das principais etapas, porque às vezes você põe a serra muito rápida, com pouca água, pode esquentar a pedra. A própria vibração da máquina pode quebrar ela também.
Então eu já vi muita gente, às vezes, trabalhando com esmeralda, com pedras mais caras, que na hora de cortar quebrou as pedras de 80 mil, pedra de 100 mil e pronto, espatifou ela. E Esmeralda é aí, na hora que você vê bem o vídeo do frágil, cara, né? eu falei, não, o cara, o disco estava muito rápido, ele pôs muita força ali, tem todo um detalhe, né? Nessa parte na hora de cortar o mineral, então é bem importante. Cortando no Essa mineral, eu parte, sempre comento. essa parte da esmeralda ela é muito frágil, né? Em relação Ela é um dos a minerais mais frágeis impactos. que tem, né? Ela para você trabalhar, é assim, mas tudo é prática, né? Na medida que você vai pegando prática, você vai conseguir trabalhar com ela. Aí depois que a gente faz Certo. o corte, você tem a melhor janela ali dessa gema. Aí você escolhe se vai começar ou pelo pavilhão ou pela essa parte da coroa. Eu gosto muito de convidar a começar pelo pavilhão. Porque o pavilhão que ele vai jogar essa luz no seu rosto, né? Ele vai refletir o que vai ser mostrado mesmo na gema. Então depois que eu termino essa parte, que esse encaixe, que vai jogar essa luz de volta no nosso rosto, aí que eu faço a parte da coroa. Assim, eu gosto de começar pelo pavilhão. E aí vai de cada um também, essa parte da etapa. E aí a gente vem para a parte de, depois que cortamos, nós colamos a pedra no DOP, que é uma coisinha assim, ó, aqui tem uma gema colada, Uhum. né? É E aí nós colado com. vamos... Esse aqui é o material que eu gosto de usar, é um material que é usado desde antigamente, até no começo foi usado com a resina de árvore mesmo, para colar as pedras, e depois evoluiu para essa cera de cera normal, e hoje a gente usa muito lacre. O lacre Uhum. é como se fosse uma cera mesmo, uma cera bem dura, que quando ela seca, ela fica igual quase a dureza da pedra, ela fica muito dura mesmo assim, e segura bem o material. Tem E gente que para gosta muito soltar? de usar. Oi? E para soltar depois? Então, eu coloco no freezer, você acredita? Ó, Aí ela contrai, ela sai sem problema. Tem gente que gosta de usar a cola. Eu não tenho muita prática com a cola, com essa cola epóxi. Muitos amigos meus usam, gostam bastante disso, mas eu gosto mais do jeito tradicional, porque você pega o fogo mesmo, aí eu lacro essa cola e eu lacro depois que ele tá firme, você pega essa manha dele, ele não solta de jeito nenhum. Que no começo uhum. você tá lapidando assim, o que mais acontece é a pedra voar. O que você pega de pedra, você não acredita. E E é um como é uma trabalho assim. lapidação de precisão, né? Se você perder o ângulo, você tem que começar tudo de novo. Então, assim, aí você tem isso também. Às vezes ela solta, você com a máquina, essa com a catraca, você consegue colocar de novo ela no ângulo. Aí tem Ah, toda uma sim. parte do calibramento da máquina, que você vai regular o tamanho, a altura, o jogo, toda essa parte, mas você consegue se impor de volta. Mas o negócio é que às vezes quando ela voa, ela trinca, né? Pá, trinca. Ah, sim. Às vezes, esses dias eu estava lapidando uma ametista grande, assim, fiz aquela roda portuguesa, mais de 170 janela, 3 dias lapidando a pedra. Aí na hora que eu fui tirar ela da máquina, o negócio enganchou na boca. Aí eu fui puxar com força e ela voou, pá, quebrou a pedra. Eu falei, cara, 3 dias de trabalho. Mas acontece, é coisa da prática do dia a dia. Aí só aproveitar e responder essa Uhum. pergunta aqui, ó. O processo de lapidação depende mais da intuição e experiência do lapidador ou da técnica e tecnologia? Não, Ou tecnologia? da técnica. É um trabalho, principalmente quando você usa a catraca, que qualquer pessoa pode aprender. Esses dias estava até o priminho da minha namorada aqui, o Rafael, que tem 9 anos, estava aqui lapidando comigo. Então, depois que você pega essas etapas, você conseguir colar a gema e deixar ela certinho, firme e conseguir ajustar o ângulo, essa parte do facetamento é a prática mesmo. E nós pegamos Uhum. Aí, o que acontece? Né? Você vai pegar o mineral, nós colamos ali no DOP, e aí você vai escolher a melhor forma, mais ou menos, de trabalhar. E aí, normalmente, a gente segue um diagrama de lapidação, de facetação, que olha só, que a gente já sabe o que a gente vai imprimir no cristal antes de começar o trabalho. Então, que ele tem meio que um mapa que você vai seguindo aqui, todos os Todos os ângulos, como você vai ângulos. fazer o passo a passo certinho. E aí você vai seguindo isso e qualquer um pode aprender. Tem uma parte que é essa parte artística, que você vai pegar a prática, a velocidade, a força que você usa, essa parte de colar, uma coisa que vem com a experiência, mas é algo que qualquer um pode aprender, não é complicado, não. Saquei. Tem que ser geólogo ou gemólogo para estar lapidando. Qualquer pessoa Uhum. pode lapidar. É E aí, difícil. e aí, quanto ao polimento, qual que você acha que é o melhor material utilizado para polir? Então, às vezes, aí vai do valor da pedra que você está trabalhando. Tem um polimento que é mais barato, que é esse pó verde que o pessoal usa, que é o óxido de sério, né? Ele é um pó de alumínio, perdão, é um pó de alumínio. E tem também um óxido de sério com um pó de diamantado, que tem pó de diamante nele. A diferença de preço assim, é muito exorbitante de um polimento para o outro.
Mas o que tem o pó diamantado, esse óxido de sério com pó diamantado, ele dá um brilho a mais, a pedra fica mais bonita. Ela é mais cara, mas vale a pena, sabe? É do custo-benefício, eu vejo. Porque na hora que você Uhum. pega, eu não sei, eu gosto muito das coisas que são um pouco perfeccionistas, né? Que você vê uma coisa de melhor qualidade, você vê a diferença no brilho de um para o outro, você pega uma pedra que é feita com pó verde, uma pedra feita com óxido de sério, é muito grande o brilho que dá de um para o outro. Então, Dá esse uma diferença material grande, né? é grande. Então, vale a pena investir e dura, assim, eu comprei uma vez só, você vai ver que na prática você usa poucas gotas por faceta, sabe? A Mas coisa dura normalmente bastante. esse mais caro normalmente não é usado, por exemplo, em quartzo. Ou pode ser usado também. Eu uso, hein? Fica Caramba. bonito. Porque na hora que você dá. Depois eu pegar porque na hora que dá o polimento, na hora que você põe no sol, que você vai ver a diferença. Fica igual diamante, o índice de refração vai lá pra cima, sabe? A luz, ele aumenta mesmo a palavra é essa, né? Aumenta o índice de refração. Então a luz ela vai lá em cima. O diamante nós temos o maior brilho, né? O brilho do diamante é o mais alto. E aí vai caindo na cadência de brilho. Então esse polimento diamantado ele dá um brilho a mais. Os espelhos ficam. E Aumenta a reflete beleza. mais a luz, né? E Reflete você vai bem vendo, melhor. é interessante quando a gente monta o estojo assim, das joias. É muito visível os que são polidos e os que não são. Ela fica mais escurinha, mais fosca. Uhum. Dá até um tempo fazer um Cara, vídeo. e qual é a diferença da catraca para mão livre, não é? Isso, mão livre. A catraca que eu estava explicando, você vai ser muito mais detalhista, muito mais milimetrada, uma coisa mais meticulosa. A mão livre é o mesmo processo, é mais artístico, é uma coisa que vai exigir mais prática. Acho que uma pessoa para lapidar bem na mão livre demora alguns meses de prática, de treino. É diferente quando você pega uma catraca, em uma semana você já está fazendo brilhante, você já está fazendo gota, já está fazendo oval. A mão livre não, demora um pouco mais. Mas a pessoa que aprende na mão livre com o tempo, pelo menos nós temos alguns grupos de lapidários, a velocidade do cara na mão livre, aí é a coisa do custo-benefício. Ele gasta um tempo ali aprendendo, mas na prática ele produz muito mais gemas em série do que quando a gente faz na catraca. Mas é E muito mais difícil, viu? É em bem mais relação à complicado. precisão dessa lapidação de mão livre, não chega a ser igual a da catraca, né? Em Não relação a chega. ângulos. Eu falo assim, e é muito interessante, se você desviar teu pensamento na hora que você está lapidando, você começa a pensar no disco, se você distrai, a coisa ela já abre a janela, já abre a coisa, então assim, é muito mais atenção quando você está na mão livre. Assim, o nível de atenção Uhum. que você lapidar é bem grande. Eu ia Mas até é bom, complementar tem aqui. certas lapidações como quadrada, retangular, na mão livre é muito mais fácil, muito melhor que na catraca. Eu ia até Catraca, se você complementar em errar meio relação. ângulo assim, o risco que a quadrada, o ângulo é reto, né? Então, se você Uhum. errar meio ângulozinho assim, ela já faz uma janela. Assim. Se você acertar Ah, essas linhas, então na mão livre é muito mais fácil. Aí vai, tipo, lapidação por lapidação, sabe? O que você vai fazer com esse mineral? É legal quem trabalha com isso ter até todas. Ter a mão livre, ter a catraca. eu ia até complementar em relação à diferença de tempo e resultado, mas acho que você já até respondeu aí. Tá bem claro isso, né? E aí, existe alguma gema que seja mais difícil de ser lapidada e existe alguma que seja mais difícil de ser lapidada? Mais fácil, né? É. Sim, tem minerais, o grau de dureza deles influencia muito. E também o tamanho da gema. Isso é algo que influencia bastante. Então, mineral, por exemplo, assim, que eu nem pego para lapidar, por exemplo, granada. Vou pegar uma grande aqui. Isso aqui eu peguei para polir ela, para ficar ela bonita, ela veio bruta. E aí até acabei com o meu disco fazendo isso, dureza dela muito alta. Então, para eu ter o tempo para você ficar ali para dar o polimento, é 8 vezes maior do que você pegar um cristal para polir. E aí o cristal é Entendi. outro também, que é difícil ele é demorado, duro pra caramba. E aí cada mineral tem uma dureza. Essa dureza influencia muito na hora do tempo que você vai lapidar. Então, se os minerais mais gostosos, assim, que dá polimento fácil, é macio, você vai lapidar, às vezes, muito mais rápido que qualquer outra pedra, é água marinha, do grupo do berilo, esmeralda. Essas, assim, são bem legais, assim, que você está trabalhando. Agora, Bem tranquilo. cristal, topázio, turmalina, duro pra caramba, cheio de rivais, você fez um negócio errado e quebra no meio. Aí você Já tem que pegou, já pegou rubi e safira para lapidar também? dá, não. Mas eu conheço. Ele é cheio você tem que entender até do crescimento dele, né? E ele é E cheio de ele, falha, metamorfismo alto. dureza 9, né? É fácil, é fácil. Você pega pra fazer. Mas tipo assim, agora eu tô paciência, você coloca o mantra, respira fundo, isso, mas sai. Olha, eu ia fazer essa pergunta, mas fizeram aqui, a Mariana fez. Se você lapida diamante
e qual o desafio de lapidar um diamante? Eu ia fazer a pergunta falando se é diferente lapidar diamante das gemas coradas. Você vai ver que o processo da lapidação, isso de imprimir esses diagramas na pedra, ele é igual à pedra de cor. Mas o que muda é o maquinário. O maquinário para o diamante, para cortar a pedra, é totalmente diferente, o disco é totalmente diferente. É muito caro para trazer, acho que nem vende no Brasil. Eu não entendo muito até de lapidação de diamante. Eu até tentei pesquisar, buscar mais sobre, mas é muito escasso esse mercado. E é totalmente diferente desse maquinário da pedra de couro. Eu não Eu, faço. eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem que lapidário que lapida gema corada não lapida diamante, e lapidário que lapida diamante não lapida gema corada. Porque É é tipo assim, totalmente diferente, né? você imagina que a gente às vezes faz o polimento de uma faceta em 2 minutos, às vezes 3. O diamante é 2 horas. Você já viu a máquina lá? Ele coloca num cabo assim, ele pressiona ali, vai só apertando é porque é duro pra caramba. Então é horas e horas e horas e horas que ele passa diamantado, ele girando num disco bem duro. E assim, então às vezes para lapidar uma pedra, 1, 2, 3 dias, depois na pedra de curso às vezes faz 10. Então assim, o processo do diamante é diferente mesmo, mas quem me fala, não tem, é um mercado que eu vejo que não tem segredo. Comprou a pedra bruta, transformou na gema e revende. Uma E margem agrega muito muito boa, valor, né? agrega Agrega muito muito valor. valor. E a gente pode até dizer que esse é um mercado muito aberto, né? Porque são pouquíssimos os lapidários de diamante que tem no Brasil. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Lapidários no geral. Pelo menos aqui no meu estado tinha na Metamate, e aí eles fecharam o lapidário já tem alguns anos. Então, assim, não tem aqui. O que eu sei, 90% dos nossos minerais eles são exportados de forma bruta para o exterior. E É. tudo que é lapidado no Brasil, você nem vê, vai tudo. Então, assim, eu vejo que é um mercado que a gente tem que incentivar, até falar para as pessoas que, eu falo assim, eu estou aqui agora à noite, 8 horas da noite, estou em casa. Você é num quartinho, um espaço pequeno, qualquer um pode aprender. Né? Comprar bruto, transforma na gema e aí vai vendendo um pouquinho. Cada pouquinho que você vai lapidando, você vai gerando um valor. E é engraçado porque a Lapidarte, por exemplo, ela trouxe uma coisa para o Brasil que a gente não via antigamente. Antigamente a gente via os lapidários lapidando de qualquer forma, né? Eles pensavam no peso, porque depois na pesagem via quantos quilates dava e cobrava o cliente por peso, pelo material trabalhado. E hoje em dia, pela Lapidarte, a gente vê o pessoal lapidando mais as peças com precisão, né? Eu acho que isso é uma Sim, lapidação que faltava no Brasil e que hoje em dia a gente vê um certo crescimento. Ainda meio lento, mas a gente vê um crescimento, né? sim. Eles trouxeram uma máquina, eu gosto muito dela, eu comparo com a outra machine alemã. A outra machine alemã você vai lapidar, você segurando uma alavanca para encostar o DOP no disco. Então a dificuldade é diferente. Na lapidar tem a catraca, mas você segura na pedra lá no encostar no disco. Isso dá uma velocidade que é diferente. Então eu gosto muito dela, assim, eu aprendi a trabalhar nela. E aí é diferente que eu falando da catraca chinesinha, catraca rosa, que também tá. Que é, depois eu até vou falar mais sobre. E a mão livre, né, que é no graduador. Então hoje a catraca da lapidar para mim é a melhor que tem. Eu mais gosto. E falando ainda, aí fizeram uma outra pergunta aqui: qual o tempo médio para se lapidar uma gema? Aí eu destrinchei essa pergunta, porque se for muito grande vai ter um tempo, se for muito pequeno vai ser outra, né? Então eu Exato. destrinchei em relação se for uma gema de 1 quilate, em determinados níveis de dureza, aí você pode aplicar, Gema de quilates, responder com. ela é pequena, ela é bem mais rápida. Com certeza, ele fala, essa janela ela sai muito rapidamente. É só encostar no disco ela já faz. Então, você modela em 1 hora, você consegue lapidar uma pedra de 1 quilate tranquilamente, lapidar e polir. Agora, a gema E maior, o tempo do polimento para abrir no espelho é muito maior. Às vezes, o tempo que você fica ali com a mão no disco, ele vai só crescendo e demora mais, muito mais. em relação à clivagem e dureza, o que isso interfere nesse tempo? A gente tava conversando disso agora há pouco, né? Então a dureza, quanto É. maior a dureza, maior o tempo de polimento. Então, diamante, como falou assim, demora às vezes dias para você conseguir polir. Pedras Uhum. com granadas, ou turmalinas, pedras mais duras, assim, é bem mais demorado. Mas aí você vai descendo Cunzita, nessa cadeia, em, assim, rela- a em, turmalina é uma delícia. Esmeralda, a guamaria é delícia, rapidão você consegue dar Em um relação, polimento. por exemplo, à Kunzita, que possui clivagem. A cozita também é outra que tem que ter cuidado, porque até na hora de você colar ela no fogo, ela abre, ela é mais macia, né? Ela é Uhum. cheia de
É cheio Pontos de fraqueza, né? de pontos de fraqueza, exato. E em relação ao tempo de facetado para cabochão, eu não sei se você faz cabochão, você faz também? Faço também. Cabochão é muito mais rápido, muito mais fácil. Cabochão é só você, é na mão livre mesmo, você faz, ele dá o brilho. Esse é bom para você trabalhar com quem trabalha com artesanato. Às vezes tem umas encomendas assim, que alguém gosta de fazer o anel da Pedra da Lua, essas pedras foscas, como labradorita, entre outras, jaspe, que o pessoal pede bastante. Então vale a pena, porque você consegue produzir em massa. Às vezes um dia, cabochão, você produz 50, sabe? Então é diferente do Uhum. facetado. Você usa também, aí eu não sei, existe também aquele tambor que se dá polimento a um monte de material. Esse tipo de maquinário você utiliza também ou não? Eu não tenho aqui, mas isso é legal também. O pessoal só forma na máquina, joga tudo lá. Isso é mais para semi-joia, que você vê muito em São Paulo, você vai aqueles pingentinhos de R$ 7, R$ 8, que é bem isso aí. E você vê que é feito, ela fala assim, até hoje não tem uma máquina que vai dar um corte preciso, é tudo feito à mão. Os caras fazem à mão, um por um, joga no tambor e vai revendendo. É. Essa é uma Legal. lapidação que a gente vê às vezes, né? Eu Ah, gosto muito tá. de pegar a canga, que sobra da lapidação, você dá uma forma, joga e daí você forma aquelas areias, aqueles cascalhos polidos, que tem um valor agregado bem grande. Às vezes a pessoa não dá valor pro material, não, aqui tá feio, tá tudo. Olha, depende de você cortar, britar e jogar e fazer areinha, dependendo do mercado, você vende cara a grana, sabe? Tipo 10, R$ 15 a grana da areia de ametista, por exemplo. Aí você consegue um E, valor. Assim, é coisa de você conseguir ver o processo, né? O que vai transformar o mineral. Aí você vai jogando para onde precisa. ó, a pergunta ali, ó, fluorita e celestita, então deve ser sinistro demais para polir. Pô, a dureza Não, ao deles é contrário, elas baixa. são mole, 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 mole. É bem baixa a dureza. Elas são, ixi, dá até com água, ela dá o polimento, não precisa nem gastar pó. É bem Na simples, unha, né? né? Ela risca na unha, a selenita. Tem até que tomar cuidado para na hora de botar no disco não consumir muito, né? É, assim, muito, muito tranquilo. E em relação vamos ver, as lapidações mais usadas, qual que você vê atualmente no mercado, qual é a mais usada? Ah, sem dúvida, a oval, essa tradicional oval, assim, que mais sai, que mais pedem, a gota, a brilhante, que é para fazer solitário, o pessoal pede bastante. Mas comigo, assim, dentro das cílias, a maioria é oval. O pessoal me pede. E Mais existe, sai. e as pessoas têm alguma relação assim, por exemplo, água marinha eu prefiro oval. Tem essa pedida assim, por exemplo, por cada tipo de material ou não? É, Não, normalmente assim, eu vi uma joia que eu gostei lá, você consegue fazer assim, tem uma pedra parecida, sim. a gente vai, sabe? Não tem Não muito tem um padrão, né? um padrão, não. É mais a pessoa idealiza a Exatamente. joia e a gente consegue encaixar isso. Entendi. E em relação a esses cortes mais modernos, tipo aquelas lapidações que são côncavas, né? E tipo lapidação milênio também, esse tipo de material é um maquinário específico ou dá para fazer no próprio maquinário da lapidarte que você utiliza? Não, é um outro maquinário, ele faz, ele como se fosse uma roda que fica rodando, e ela tem esse fio, então ele faz um corte côncavo dentro da pedra, né? E aí você consegue fazer várias linhas, padrões, geometria, coisas bem diferentes do que quando você faz no disco plano. Então é um outro maquinário. Inclusive hoje, você tinha me perguntado mais cedo disso, hoje eu tô até vendo essa máquina, que ela dá pra fazer umas artes muito legais da pedra. Principalmente Ó, quando você faz, vou dar um exemplo aqui, eu tenho um cabochão assim, de ametista, não dá pra você pegar tipo, o uhum. fundo dela e desenhar com ela. Fica muito legal. Então é um equipamento mais específico, né? É específico, também tem que comprar. Cara, aí me fizeram também perguntas sobre cursos. Você falou do curso da Lapidarte, né, que também é o único curso que eu particularmente conheço. Mas você conhece Também outros acho. cursos em Normalmente, outras cada, regiões? Normalmente o Sebrae, dentro dos estados, eles fomentam a lapidação como uma forma de ajudar os municípios a ter uma fonte de renda. Então, normalmente o que eu vejo dentro dos estados é o Sebrae mesmo dando curso de lapidação. Eles montam uma equipe e levam nos municípios e dão esse curso. Agora, curso particular de empresa, realmente não tem. Nós estamos aí bem carentes disso no país. O Marcelo perguntou isso, é lapidação o quê? Fantasy, Millennium?
Você quer explicar um pouquinho mais sobre essas lapidações? Como é que elas são? São aquelas lapidações mais... São lapidações diferenciadas, né? Vamos dizer assim, no mercado, né? Sim. Eu pessoalmente nunca lapidei, nunca fiz nenhuma dessas lapidações, eu conheço pouco. Mas o que eu vejo é essa máquina, é uma outra maquinário que é feito, e ele vai fazendo esses sulcos, né, dentro do cristal. Então, disso você consegue fazer esses padrões que chama de milênio, que parece que tem milhares de facetas dentro do cristal. E fica uma coisa bem Deixa um efeito muito bonito, né? muito bonita. Eu tenho algumas aqui, eu não vou conseguir pegar. Depois eu posso até Tá, mostrar. tranquilo. Depois você posta nos seus stories, gente. Aí vocês Aham. entram no Instagram dele lá, dá uma olhada lá nos stories, aproveita e dá uma olhada no trabalho que ele faz lá. Aí teve mais gente que perguntou aqui. Perguntaram aqui sobre a Morganita, né? A Morganita é um berilo. Então ela também é Porque o tranquila de berilo, lapidar, ela é um né? berilo rosa. A Vivara lançou uma linha grande agora com ela, muita propaganda, muito marketing em cima. E até então não era uma pedra conhecida, era uma pedra até relativamente não muito usada na joalheria. Mas hoje em dia está muito em moda. O que ele está É. falando dentro do berilo é um mineral bem fácil de lapidar, pedra mole, dá um brilho muito fácil e muito bonito, né? Muito legal. Aproveitar até falar sobre a Morganita, porque realmente ela está na moda, né? E está na moda também a Uhum. kunzita. É um outro mineral que está na moda. Só que eu normalmente indico muitas pessoas a tomarem cuidado com a kunzita por conta da perda de cor dela no sol, né? Isso é uma coisa que as pessoas não Pois têm é. muita informação. Eu não Opa, estava botando muito fé nisso, mas acredita que eu perdemos a tenho aqui as conexão. velas e eu tenho esse costume de levar Opa, rapidinho, rapidinho. para dar Daniel, uma. Voltou? se você puder voltar que tinha travado. Agora voltou. Isso, está travando, Tá dando voltou uma agora. travada. Aí. Então, a Funzita, eu não Voltou. acreditava nisso, mas realmente ela vai perdendo a cor com o tempo. Eu comprei umas aqui que tava aquele rosa forte, na hora que eu vi, eu falei, nossa, que coisa que bonito que é. Mas à medida que a gente vai usando ela, pondo no ambiente expondo, ela vai caindo, vai ficando mais opaca, o rosa vai perdendo a cor. Mas o interessante é que ela tem um brilho diferenciado viu, dos outros minerais. Assim, na hora que o sol entra, ela dá uma luz que é muito bacana. Né? E é Aí um até rosa que eu fizeram uma acho que chama outra. bastante atenção. Estão fazendo outras perguntas, quer ver? Fizeram aqui sobre isso. O valor cobrado para lapidar um diamante de um quilate é o mesmo de gemas maiores ou não? Acredito que sejam gemas coradas, né? Acredito que não. Não, não, O não. Porque tempo eu para falo você assim, lapidar lapidar no um diamante, diamante. o disco é coisa assim de mais de. É muito caro, sabe? Eu nem sei o valor, mas sei que chega. É outra escala de valores o diamante, o É, preço. a última vez que eu tinha Como tá? visto, me falaram que estava na faixa para diamantes pequenos por quilate, na faixa de US$ 70 o quilate, tá? Depois lapidado. Então, você lapidou um diamante 1 quilate, você vai pagar US$ 70 por aquele serviço de lapidação. Então, assim, comparado às gemas coradas, é bem mais alto, né? Mas o trabalho também é igualmente alto. Exatamente. A Gema Marina corada fez uma normalmente tem que pergunta. cobrar. Pode falar. A trilhão é essa que faz a pergunta dela. Então, a Marina perguntou sobre relapidação em geral. Se perde muitos quilates. Porque a gente vê muitas vezes umas lapidações muito ruins aí no mercado, né? E às vezes, eu particularmente, às vezes compro materiais lapidados, mal lapidados, por um preço baixo e mando relapidar para poder agregar valor. E tem Sim, muita perda? O que você acha? depende do erro. Então, se você tiver que repassar, como eu falo, o nosso objetivo quando lapida é justamente tentar jogar esses espelhos à luz de volta para o rosto da pessoa. Então, se essa geometria ela estiver muito fora, você vai ter que, às vezes, que formar tudo de novo, refacetar, e tem uma perda, mas a gente vai sempre seguir já a pré-forma dela. Né? Então, não é uma perda tão grande como quando você pega uma pedra bruta e ainda vai formar ela. Assim, tem uma perda, mas não é tão alta. Depende do caso, né? Entendi. O caso ali, ó, perguntaram também, o trilhão, né, que não, é a trilhante, ela é uma lapidação menos valorizada? Não, O de que forma você alguma. acha, sua É o que eu opinião? falo assim, É, eu acho de forma alguma. Assim, ao contrário, todas as trilhões que eu coloquei para vender foram vendidas muito rápidas, assim, para mim, que das mais valorizadas também. Só que eu falo assim, não é muito usual, porque a joalheria tradicional, dentro desses marketing feito em escala,
O pessoal faz aquele anel de oval tradicional, ou aquele anel de brilhante, a ponta, e faz uma arte em cima que é vender 1.000 anéis iguais. Então por isso que a gente vê muito de Mas uma gema eu vou só, ser algum sincero, tipo. Né? mas eu vou ser sincero que atualmente no mercado eu vejo que uma grande procura por elas, né? Pelas trilhantes. O pessoal tem Sim, comprado porque bastante. hoje nós estamos numa moda assim que o tradicional ele está caindo. Então, quanto mais Uhum, artístico, mais tiver novidade, mais você tiver formas novas, novas geometrias, e estiver apresentando isso, com certeza vai ter espaço dentro do mercado. exatamente. Porque a gente É, é, está enjoado dessa coisa como aquele anel de casamento com a pedra em cima. A gente quer mais arte, quer mais coisas, né? exatamente. Eu vejo muito também a lapidação coração em alta hoje em dia, né? Sim. Falando da lapidação coração, é meio complicado de fazer ela, né? Aquela cava, ou não? Então, tem um diagrama dela certinho, você vê que no final ele tem tem um passozinho certinho, você consegue chegar ali e fazer. Não é tão diferente como lapidar um oval, não. É só você só, a coisa da lapidação é só você conseguir imprimir as coisas do diagrama na pedra. Depois que você pega o passo a passo, ela sai. O Marcelo falou ali, ó. Como lapidação é algo que os brasileiros estão meio que patinando, eu ainda tô cheio de dúvidas. É, foi mal. Não, pode fazer pergunta à vontade, que a gente vai selecionando as perguntas que vai fazendo. E realmente foi aquilo que a gente comentou, né? A lapidação aqui no Brasil está meio que se perdendo, mas graças a Deus está surgindo alguns novos profissionais aí no nosso mercado, né? Mas ainda é pouco comparado ao tanto que de bens minerais que a gente produz. Uhum. Aqui no estado mesmo, eu falo assim, depende de cada região, você encontra, às vezes, minerais belíssimos na rua de casa. Às vezes você acha citrino, acha cristal. Minas, então, assim, é uma abundância de pedras. E vocês não têm consciência como que é no Canadá, nos países da Europa, que é frio. Lá não tem essa abundância que a gente tem aqui. Né? E aí, o brasileiro, às vezes, eu falo assim, eu vejo muita coisa sendo vendida a preço de banana, porque não tem essa consciência de como aqui nós somos ricos e, e, e muito beneficiados com isso, né, de ter essa grande abundância de pedras. Ah, eu falo isso porque esses dias tava viajando pelo interior do meu estado e vi quartzo jogado assim na estrada de terra. É muito comum. Quando, Catou? quando Eu cato tudo. passando também onde o pessoal corta para fazer BR, não tem rodovia estadual e federal, direto você vê Aham. aqueles cortes com aqueles pegmatitos ali expostos. Para quem não sabe, pegmatito é onde você vai encontrar as coisas boas, né? Ali mesmo tá o ouro, né? É, exatamente. Cara, aí vamos falar um pouquinho de valor. Média de rendimento de um lapidário. Ele trabalhando para ele mesmo e ele trabalhando para os outros, prestando serviço de lapidação para os outros. Então, aí é o que a gente estava conversando no início, né? Vai do lapidador e da capacidade, tipo assim, da velocidade dele, da produção de gemas que ele consegue fazer por dia, por hora. Então, assim, em média, um lapidador experiente, já com alguns anos de prática, vai fazer uma pedra boa, bem lapidada, a cada 2 horas, 3 horas. Uma lapidação mais complexa, às vezes mais. Eu conheço lapidadores na mão livre que fazem, assim, em 10 gemas por hora, porque os caras são muito rápidos, assim. Então, isso determina muito do preço do lapidador e também da complexidade. Assim, e o que influencia também, que normalmente é cobrado, é em cima também do preço do material. Então, eu vou lapidar 1 quilo de cristal, é diferente, o meu preço vai ser diferente do que eu vou lapidar 1 quilo de esmeralda. Você entende isso? Então, o mineral que a gente está trabalhando também determina muito o preço que você vai cobrar em cima, Isso trabalhando para fora, né? Trabalhando para para os fora, outros. para os outros. Mas você acha que compensa mais trabalhar para fora ou trabalhar para si mesmo? Comprar o material e trabalhar para si mesmo, bruto? Eu acho que para si sempre é melhor. Quando você busca o cliente final, é muito mais vantajoso, né? Porque normalmente quando tem o terceiro, você está entregando para uma empresa, ela ainda vai pôr um valor em cima, ainda vai lucrar mais em cima do seu trabalho. A dificuldade de você ser sozinho e estar fazendo isso, que daí você não é só um lapidador, você tem que administrar, tem que fazer a venda, tem que buscar cliente, tem que fazer a propaganda. Então tem toda essa dificuldade de você estar aí também tendo a liquidez para vender a pedra. E cada cidade, cada região, essa liquidez varia muito, entendeu? E isso é difícil. Às vezes você sozinho está conseguindo vender e fazer tudo isso produzir. Então, assim, vai do mercado. Se tiver um mercado abundante, o pessoal que está flotando lá, pode abrir um lapidário lá, que com certeza você vai ter a oportunidade de vender as pedras ali, porque ali o mercado está rico.
Mas aqui em Mato Grosso, por exemplo, não tem. É assim, é a coisa mais. Eu tô tentando pela internet, coisa mais online, mostrando o processo, mostrando pedrinha por pedrinha. Mas uma coisa que é interessante nesse mercado, uma vez que a gema está lapidada, ela não perde o valor. A gente tem uma tabela internacional de preço de pedras, que é um valor agregado ali que você vai, falar assim, é literalmente em grãozinho, mas você vai construir um valor para você, para a tua empresa. Se você tiver, Uhum. principalmente tiver com toda a documentação correta, depois você declara, eu tenho tanto aqui em pedra lapidada. E você consegue trabalhar com esse valor, sabe? Vale a pena. Acho que para você é melhor do que para os outros. Com certeza, né? Você está mexendo com o seu próprio produto, né? Qual Eu produto, vejo que, né? apesar de dar mais trabalho, né, o lucro acaba sendo maior, né? Sim. E Cara, você o está na Lucas busca. fez. Pode falar. E você estando na busca do cliente final, você tendo esse relacionamento direto, não para de fluir, porque às vezes um compra, indica para o outro, e vai falando, e sempre você está tendo umas encomendas de pedras e tudo mais. Tanto hoje eu até compro muito mineral, já deixo pronto, porque começa um fluxo que eu não dou tempo de lapidar tudo, sabe? E acaba virando uma Uhum. lapidação mais pela arte mesmo. Com a ideia de fazer uma pedra assim, vamos fazer ela e fazer tal joia. Aí alguém tem uma encomenda do mineral, falou, hoje já tem um grupo, né, que a gente está em conjunto. Falou, cara, você tem uma pedra assim, assim? Tenho. Ele manda para mim, a gente vende, a gente negocia. E assim Isso vai é indo. sempre Então, bom. assim, você tem que ter esse jogo de cintura, quer dizer, você não consegue produzir tudo, viu? Mas é Uhum. bacana, você estando no ramo, você fica conhecido e aí não para essa coisa do fluxo dos minerais. Ele sempre tá. É muito bonito, né? Essa beleza, ela encanta muito. E quem é Sim. apaixonado pelo ramo, quem tem os minerais, eu vejo que tem um maior valor. E cada região do país é rica num determinado mineral. Assim, você vai para o norte do país, o pessoal de Rondônia, tá lá, pô, topázio, tá tropeçando, tá caindo topázio azul, tá topázio, belíssimo na mão deles. Né? Uhum. Você vai pra Bahia lá, ametista, você fica Aqui assim, no, meu Deus do céu. aqui no Espírito Santo a gente tropeça muito em água marinha. Tem água marinha do sul ao norte do estado. Mato Para você Grosso é ter muito. ideia, Para você ter ideia, lá na região metropolitana de Vitória você acha água marinha. De tanta água marinha que tem no estado. É Nossa, muita coisa. que coisa. Aí o Lucas fez uma pergunta. Qual foi a lapidação mais difícil que você já fez? Cara, foi turmalina, viu? Eu quis fazer uma que dá tipo um jogo de luz, você já viu que dá uns quadradinhos dentro dela? Agora esqueci o nome da lapidação, mas é uma quadrada que ela tem vários. Tem um jogo de espelho paralelo em cima e o outro contra embaixo. Na hora que a luz vem, ele fica como se fosse um monte de quadradinho. Um Mas aí a tabuleiro turmalina também, xadrez. ela também não é fácil, viu? A coisa foi. Eu sofri, viu? Eu desisti. Quebrei o jeito dela parada. Você não terminou a lapidação? Não terminei. É uma Caramba, que adaptação, isso? tem momentos de raiva, viu? Tem momentos de frustra assim que eu já larguei a máquina aqui e ficar assim, uma semana sem olhar pra ela. Né? Assim, que... dá raiva Tem que ter mesmo. paciência, né? Paciência, porque se errar a mão, às vezes é um segundo, um milímetro, a janela abre. Aí você tem que refazer todo o jogo. Na hora que você vê, a pedra já tá pequenininha, assim, tanto que você teve que refazer ela, sabe? É assim mesmo, Vai aprendendo, né? vai aprender, né? Assim mesmo. Ai, ai. Deixa eu ver outras perguntas que fizeram aqui. Opa, como é que eu acabei apertando um negócio aqui que não era para apertar, mas vamos lá. Ah, cara, outra pergunta. Qual foi a pedra mais cara que você já lapidou? Mais cara ou mais rara? De material que já bateu assim na sua mão que você falou, nossa, isso daqui é algo que realmente não é normal. Então, chegou agora essa especularita pra mim, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, veio da Espanha. E eu vou estar lapidando ela. Só que esse Ó, material legal. caro, eu lapidei esmeralda, umas esmeralda Canaíba, assim, bem legais, tipo, pedra de $100 quilate, $80 quilate. Não é nada muito extravagante. Eu nunca peguei uma Paraíba de, tipo, essas pedras que é $1.000 o quilate. Aí você imagina lapidar uma pedra de $1.000 o quilate. Cada negocinho que você faz, milão, milão. Rapaz, é uma responsabilidade, assim, é um frio na barriga que eu não peguei. Mas é aquela coisa, se surgir na minha vida assim, uma oportunidade de comprar tudo uma parada bruta para me transformar, com certeza, que vale muito a pena. Mas aquela coisa nunca surgiu esse material de. Normalmente, material de alta qualidade, bruto, você não encontra no mercado. Eles já saem, já são destinados para lapidação. Vamos para a feira de Teoflotone esse ano que Uma eu te feira, indico essa lá a feira esse pessoa. ano não, com Eu certeza. te mostro um cara que vende. Vamos lá. Ai, ai.
E em relação ainda a materiais, o que você mais lapida aí, então, você falou Tem que o mais lapidado muito difícil é o que você mais lapida é ametista. A Pode ametista com continuar. aguarinha e cristal. Eu andei coletando muito quartzo curtido dourado. Então, esse que eu mesmo Olha, coletei é muito legal. Se pegar ele da terra, lapidar e transformar na joia. Assim, eu falo assim, eu tenho feito mais pela arte da coisa do que fazer feito essa coisa na produção para ganhar dinheiro. Aí, para isso, eu tenho já a gente está com um grupo de lapidários, tem mais de 100 pessoas já. Então, essa coisa da comprar e revender, né, a gente está com uma galera boa aí que tá produzindo. Mas é mais ametista, saquei. né? Essa E você ametista eu faz gosto umas. dela. Você faz um outro trabalho além de lapidação, certo? De Sim, cristaloterapia. exato. E Direto, aí, imagina. e aí eu queria saber, porque você também falou que você lapida aquelas peças compridas. Eu não Os sei o nome lasers, exato daquela lapidação. Isso, sim, esse são os material. cristais de. Ele é conhecido como massageador, o pessoal usa muito para fazer massagem, você pega no músculo e solta. Mas dentro dessa terapia que eu faço, que chama cura prânica, prânica cura através da energia do prana, que é essa energia vital que está no nosso entorno. É uma técnica filipina que eu aprendi, que eu estudei, e já tem alguns anos que eu tenho praticado essa coisa da cristaloterapia. Aí você imagina, eu sou geólogo, aí vai lá para mim, a pedra cura? Cara, que é isso? O que é esse mundo? Mas rolou na minha vida várias situações, principalmente trabalhando com esses minerais. Tive uma avó que era doente, era velhinha, assim, sabe, meio caduca, não reconhecia ninguém. E na época da graduação, eu saía da aula com as pedras na mão, lá, cristal, drusa, coisa, e eu ia visitar ela e mostrava essas pedras para elas. Não sei se foi por causa do carinho, essa coisa da convivência, mas teve uma melhora muito nítida nela, assim, de lucidez, de disposição, de força. E aí aquilo ali, eu falei, não, tem alguma coisa aí que aconteceu a mais, sabe? Tem uma energia a mais aí por trás. E eu comecei a ler tudo quanto é coisa desses livros que tem de cristaloterapia. Bíblia dos Cristais, Catena Rafael, a Universidade dos Cristais. Tem um curso de uma Universidade de Cristais no Havaí, não sei se vocês sabem disso, dessa formação da Catarina e do Rafael. E tem várias Ó, escolas pelo mundo, aí você vê de cristaloterapia. O que eu vejo como geólogo? Eu acho que é como se fosse um grande elefante. Cada um olha dentro dessa janelinha e tem uma interpretação desse mundo dos cristais e, e como isso significa para si. Aí você vê que cada autor vai dar um pouco dessa opinião ó. do que é esse mundo. Mas quando você põe em Legal prática, essa tem um visão. resultado Legal essa nítido. Então, visão. assim, acontece, as coisas acontecem. Tem uma melhora mesmo. E em relação a lapidar esse tipo de material aí, deve ser muito difícil, né? É difícil você conseguir. Aí você tem que equilibrar ele, transferir, que ele fala. Primeiro a gente faz o corpo, né? Depois essa pontinha dele. Então a parte mais difícil é você conseguir equilibrar ele e deixar ele totalmente reto. Colar na hora que você cola essa bunda para poder fazer cada janela no disco. Mas depois que você colou ele tá equilibradinho assim, é igual outro cristal. Você faz tranquilo. Não é complexo. Olha, aí perguntaram aqui de quando é a feira. A feira ela vai acontecer, se não me engano, é 14 de agosto. É a Feira De Internacional de agosto Santo esse ano. Antônio. É, 14 de agosto. Aí perguntaram aqui também, um leigo consegue distinguir uma boa lapidação? Aí eu queria aproveitar essa pergunta e deixar para você falar para a gente o que observar numa lapidação para ver se ela é boa ou não. Olha, Eu acho que perdi o infelizmente contato com não, você. viu? É uma coisa que Ah, voltou. a gente que é da área, eu comecei a. Rapidinho, Daniel. Oi, tem uma interferência? Seu sinal Aham. tá picotando bastante. Voltou? Se puder começar de novo, para mim melhor. Voltou. Agora parou É de você que tá novo. travando ali, não sei como é que tá. Travou. Eu tô travando para você? Ah, voltou. Isso, repete a pergunta, por favor? Voltou. Travou tudo. Ixi, Era em voltou. relação, um leigo consegue verificar se a lapidação é boa ou não? Quais dicas você daria para uma pessoa pegar uma gema e falar, essa lapidação tá boa, essa lapidação não tá tão boa? O que que ela tem que observar? Primeira coisa é a luz. Como essa luz está incidindo pelo cristal, e se ela atravessa ele, né? Se ela atravessar ele, esses ângulos que a gente fala, que a gente calcula, ele não está bem certinho. Então ela está numa adaptação que não está, que a gente chama de calibrada. Se a gente conseguir pôr no sol sem olhar e essa luz refletir no teu olho, ela tiver, você conseguir ver esse equilíbrio das facetas,
os ângulos certinho, tudo mais. É uma pedra bem lapidada. Só que na prática, o que eu vi? Tem os graus de polimento, os níveis de polimento. Existem vários errozinhos de polimento também em cada cristal, cada janela que o pessoal vai fazendo. Então, esses detalhes, assim, da qualidade da gema é uma coisa que é muito na prática, muito no olho, que você vai ter que mesmo que você vai aprender mesmo os níveis de polimento quando você polir as pedras mesmo, sabe? Essa coisa de você pegar, Uhum. assim, muita experiência e ir olhando, você não vai saber se foi um polimento diamantado, se foi muito pó verde, ou se ela está realmente toda polida, se deixou às vezes fica uma brechinha, fica uma sujeirinha, e isso é uma coisa que a experiência que manda. Mas é assim, se você pegar para estudar, acho que qualquer um também pode aprender rapidamente, assim, só prestar atenção nesses detalhes, assim, do ângulo, de como ela é lapidada. Porque numa vez você pega, por exemplo, Daniel, vou te dar uma pedra oval. Você consegue hoje, na hora, no celular, você achar o diagrama da pedra oval e você vê certinho como que são esses ângulos. E aí você vê como que ela está lapidada, se ela está seguindo o mesmo padrão dessa matemática que a gente usa para lapidar. Uhum. Cara, aí aproveitando para falar ainda sobre essa parte da lapidação, de como verificar, e o rondiz, o que você tem a me dizer sobre essa parte da lapidação? Porque muita gente deixa ele sem fazer, ou tem gente que faceta ele, né? Qual interferência você acha que dá na beleza da gema? Então, assim, você pega uma pedra clara, né, muito clara, quando você lapida o rodízio e fecha essa luz ali dentro dela, às vezes uma água marinha que é muito clarinha, um light blue, ela realça esse azul. Você consegue segurar essa cor dentro da pedra. Então, se a pedra é muito escura, se você abre o rodízio, abre a janela, essa luz vai entrar, ela vai clarear. Então, tem esses detalhes, assim, que você tem que, na hora de fazer, que fazem muita diferença. Entendi. O pessoal tá falando, a imagem tá boa, a função tá travando, mas agora eu acredito que ela esteja 100%, pelo menos para mim, tá bem, bem boa. Falaram aqui que por conta da pandemia fica preocupado de ir na feira. Ano passado teve a feira, Eu não mesmo com a fui pandemia, mesmo com a pandemia teve, e eu digo que foi uma das melhores feiras para se comprar materiais, que as coisas estavam bem em conta, muito baratos. verdade. Cara, deixa eu pegar outras perguntas aqui. Ah, uma pessoa também perguntou, mas essa aqui você já respondeu, sobre locais para fazer curso. E Então, aí, e aí uma pessoa me perguntou sobre São Paulo. Você conhece algum lugar em São Paulo ou não não? conheço. Também não conheço. Eu falo Eu assim, também. eu acho que cada estado, cada departamento de geologia, de mineração, que está tendo a extração acontecendo no seu estado, tinha que fomentar a lapidação. Porque você está construindo PIB, você está construindo valor real para o país. E quando você exporta esse material bruto, é uma perda, né? A gente não tem mesmo, infelizmente. Você perde muito valor, né, quando você exporta só bruto. Você perde Sim. muito, muito valor. Quem está ganhando valor, o outro país está É o comprando país, cara, e ele tem lapidando. colônia ainda, colônia. É. Cara, aí a Marina fez uma pergunta boa sobre relação ao pleucroísmo da gema na hora de lapidar. Você chega a observar essas nuances também? Turma, Opa, agora, como é que falhou? fica aquele verde perfeito. Como é que falhou? Travou de novo. Você pega uma... Rapidinho, rapidinho que falhou na hora que você ia Travou de novo. responder. Comecei a Aham. responder. Puder responder de novo para mim, perfeito. Com certeza, né? O pleocroismo determina muito. Tem lapidada aqui labradorita, então você cortar ela meio fora assim, ela já não dá aquele azul, aquelas cores que ela dá. A turmalina mesmo. Às vezes você pega ele normalmente é o grão comprido, às vezes você põe ele de frente, ele dá um brilho verde, a luz entra e o verde aparece completamente. Se você vira do outro lado, ela fica preta. Se você cortar do lado errado, ela perde a pedra mesmo, viu? Tem todo esse detalhe. Por isso que é interessante quando você vai, vou lapidar tal mineral. Hoje com o Google, com a internet, baixa a ficha dele, vê o índice de refração, qual que é o melhor ângulo para você lapidar, qual que é o melhor jeito para você cortar. Hoje em dia está muito fácil você conseguir essas informações Isso é para poder verdade. trabalhar. Porque você nunca é Eu não sei cego. Você pegar se o na parte material e vai do lapidar, você tem risco de perder dinheiro, né? Aí é beleza. Eu não sei se aí na parte da lapidação é igual na parte da gemologia. Mas em gemologia, tudo que eu pesquiso é em inglês, não é em português. Tudo em As inglês. informações boas sempre estão em inglês. Tudo em inglês. Mesma coisa? Mesma coisa. Tudo em Até inglês. tanto os diagramas, todas as coisas, é tudo em inglês. Tem que estar um pouquinho, entender um pouquinho. Mas hoje tem o Google Tradutor que facilita a vida, né?
Travou. Como é que Voltou. pra mim travou tudo? Voltou? 100%? Perdemos o sinal aqui com o Daniel por enquanto. Deixa eu aguardar ele voltar. A gente também tá. Pra mim tá só carregando, gente. A parte dele travou aqui. Vou aguardar a conexão dele voltar. Todo mundo está pelo menos conseguindo me ver, me escutar. O Daniel também. O Daniel acabou saindo. Acabou caindo. Eu vou chamar ele de novo. Deixa eu ver, esperar ele entrar. Vou enviar a solicitação. Voltei. Caiu. Agora sim. Caiu, mas voltou. Aham. A gente estava falando dessa parte de procurar as coisas sempre em inglês, né? E na parte de lapidação é a mesma coisa, né? Sim, no início eu tinha muita dificuldade, tendo sobre diagramas, assim mesmo, de qual que é o passo a passo, como que eu sigo, por onde eu tenho que seguir isso aqui para fazer essa gema. Então, às vezes estava tudo em inglês, assim, eu ficava meio perdido. Mas é que ele fala assim, na hora que você pega para fazer, você vai aprendendo, tipo, um tradutor ali, né, vai dar quem tá interessado busca e acha, né? Mas que Sim, bom que hoje você está isso com é o canal, você verdade. tem tirado muita dúvida nossa, viu, Felipe? Até agradeço, Pô, que eu que que sou da isso. área, para mim, assim, é um mundo, assim, esse mundo das gemas, dos minerais, não para de aparecer mineral novo. Quanto mais você estuda, mais Uhum. parece coisa para você aprender, né? Então, assim, É. muito bom. E essa parte da gemologia, às vezes, tem tanto detalhe, né? Sintético, tem os tratamentos, tem um monte de coisa assim. Eu estou tentando trazer isso sempre para cá para poder melhorar o nosso mercado aí, que eu acho que ele tem muito pouco conhecimento. Pois é, assim, isso eu já vi, rola direto comigo o pessoal, Daniel, quero um anel de rubi. Eu falo assim, gente, tá sério mesmo, eu não tenho conhecimento de rubi verdadeiro. Você tem na África de Moçambique para trazer para cá, mas se quiser o pólio no rubi tratado, nossa, que mais tem, a gente encontra. É, assim, realmente o mercado assim, é difícil, viu? Mas Esses que dias bom que a gente eu está fiz. começando a entender. Logo que você começa a trabalhar com isso, comprar e vender, o mineral verdadeiro ele tem um jeito dele que você vai pegando, sabe? Sobre o Ruby, eu fiz até uns stories ontem só falando sobre Ruby. Falei um monte de coisa sobre a nossa produção, que a gente não tem produção, apesar da gente ter ocorrências de Ruby aqui, a gente não tem produção, a maioria vem de fora, né? E aí quem traz de fora escolhe o material que vai trazer de fora e que vai colocar aqui no mercado. Então você traz o tratado porque ele é barato e vai ter uma rotatividade maior aqui no nosso mercado. Mas enfim, É é, assim mesmo. fizeram uma outra pergunta também, que é o que é lapidação científica? Isso é só um termo para essa lapidação mais moderna? Ou você nunca. Eu nunca ouvi Olha, falar. nunca escutei esse termo, mas talvez seja, por exemplo, Daniel, eu tenho aqui uma mina de ametista aqui na minha terra. Como que eu sei o aproveitamento desse material que eu vou trabalhar aqui, qual que é o valor dele? Então, às vezes eu pego um pouco desse material, eu vou lapidar, aí eu vejo o aproveitamento desse material, aí eu vou falar, vai gerar pedras assim, 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 o aproveitamento do grão chega até tantos por cento, e a gente faz toda essa parte científica qual que é o potencial dessas pedras. Eu acho que seria Uhum. isso. Pode ser isso. Eu, particularmente, nunca ouvi esse termo. Nunca Também ouvi não. mesmo. Eu acreditei que fosse mais ou menos ou isso que você falou, ou pudesse ser essa lapidação mais moderna mesmo, que você calcula os ângulos e tudo mais. Pode Ah, ser mas também, isso é o né? que a gente está falando assim, que eu falo que eu vejo que vale a pena, porque dá uma beleza mesmo pra tela. Saquei. Daniel, a gente está chegando ao nosso fim. A gente está chegando aí a 1 hora de live. Eu Gratidão. queria agradecer bastante a você por ter aceitado o convite de participar. A gente estava batendo, para quem não sabe, eu chamei o Daniel, a gente estava conversando sobre lapidação, né, no direct, e aí a gente conversando, falou, tá faltando uma live de lapidação lá no meu Instagram, e as pessoas já estão me cobrando isso. Então, chamei o Daniel e eu acho que foi Agradeço demais. bem satisfatória a nossa live. Eu agradeço bastante a você por ter participado. Uma boa noite, gente. Gratidão aí demais. Obrigado pelo convite. Eu também pedi. Falei, não, Felipe, quero fazer live com você aí também, velho. Ó, põe na fila aí. Isso aí. Beleza. Brigadão a todos que ficaram até agora, todos que participaram da live. Brigadão, Daniel. Obrigadão a Boa todo noite a mundo aí, viu? todos. Boa E até a noite. próxima. Eu vou salvar a live, vou subir ela para o YouTube provavelmente na segunda-feira. Aí eu te mando também o link e te mando também o vídeo, tá certo, Daniel? Bora, vou Obrigado a compartilhar. todos.
Boa Até mais. noite. Boa noite.